João 8:56, quem achou diz amém. Abraão, nosso pai, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos? E viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Senhor, a tua palavra, ela é viva, poderosa, eficaz. Que a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia venha sobre nós e que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria ministrar ao seu coração hoje uma palavra sobre encontros com Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, Ele muda completamente o nosso destino, Ele muda as coisas ao nosso redor. E quando você pensa nos grandes homens de Deus, você percebe que todos eles tiveram em algum momento um encontro extraordinário que fez a diferença. Você vai perceber que isso aconteceu com Moisés, aconteceu com Abraão, aconteceu com Jacó e aconteceu com tantos homens de Deus na Bíblia. Cada um deles teve o seu encontro. Nós poderíamos falar de vários, né? Gideão, Jefté, cada um teve o seu encontro. Mas na vida dos patriarcas, estes encontros são tão significativos. E quando Deus fala sobre os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eles são uma referência de quem Deus é. Antes de Deus se integrar à história da humanidade, encarnar e se tornar história, Ele começou a se introduzir na história dizendo, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Naqueles dias não havia Bíblia. E era como se Deus estivesse dizendo, se você quiser me conhecer, me leia na vida de Abraão, me encontre na vida de Isaac e na vida de Jacó. E esses homens tiveram alguns encontros com Deus. Eu vou destacar 2 encontros com Deus que Abraão teve, 2 encontros com Jesus no Antigo Testamento. E Jesus está falando com os judeus e ele disse assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele disse, Abraão viu o futuro, ele viu para além do tempo dele. Eles disseram, mas você não tem nem 50 anos. Ele disse, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele disse, eu me manifestei para ele anos e anos e anos atrás. Então eu vou falar sobre encontros com Jesus. E nesses encontros existem momentos em que há uma teofania. O que é a teofania? É a manifestação do Cristo no Antigo Testamento, manifestando-se como o anjo do Senhor, são essas manifestações. Mas também, alguns desses encontros são encontros figurados, Cristo na figura. E eu vou falar então sobre 2 encontros de Abraão, 2 encontros de Isaac, 2 encontros de Jacó. Talvez pareça que só tem, a realidade só diz respeito a eles. Não, mas cada um desses encontros liberou para nós algo de extraordinário para mim e para você, para os nossos dias. Então o primeiro encontro de Abraão, que é o pai na fé, é quando ele está voltando de uma guerra e ele encontra-se com Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura do Cristo. E a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 7, que ele é uma figura de Jesus e diz assim sobre ele. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu os dízimos de tudo, e primeiramente é por interpretação, rei de justiça, e também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias. Mas sendo feita a semelhança do Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos dos povos, isso é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive para sempre. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi que recebe dízimos, pagou dízimos.
porque ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. O que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que Deus falou sobre o sacerdócio levítico, mas que antes disso, Jesus herda um sacerdócio, que é o sacerdócio de Melquisedeque. Jesus é da tribo de Judá, ele não tem direito ao sacerdócio, mas Jesus vem como rei, sacerdote e profeta. E este encontro de Abraão, com uma figura do Cristo, estabelece um legado, porque Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o que isso tem a ver conosco? Por meio de Abraão, até Levi dizimou. Ou seja, aquele encontro foi um encontro de legado. O que Deus está dizendo é que, por causa daquele encontro, eu e você recebemos autoridade para sermos sacerdotes de Deus. Por isso nós somos nação sacerdotal. Agora, o segundo encontro de Abraão, que é o encontro que Jesus falou que Abraão viu o seu dia e se alegrou, é quando Deus fala com ele: toma o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, e oferece-o a mim em um lugar que eu te mostrarei. Abraão tem um filho chamado Isaque. Ele pega Isaque e vai, caminho de 3 dias, levando o seu filho, um animal de carga, e levando alguns servos com eles. Eles vão levando a lenha, e Abraão vai subindo para um monte chamado Moriá. A uma certa distância, Deus mostra o lugar para ele. O Monte Moriá é praticamente o mesmo Monte Calvário, o lugar onde Jesus foi crucificado. Então, do Calvário, você consegue enxergar o Moriá. Ele é um monte um pouquinho mais baixo. Porque toda vez que o céu quer fazer uma oferta, ele busca uma semente na terra. Por isso que quando Deus fala com Abraão assim, fala com Isaías assim: a quem enviarei, quem há de por nós? Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esta é a semente da terra para o fruto do céu, para que Deus faça no céu. Porque essa pergunta, quem enviarei, quem há de por nós, é a pergunta do céu, e Jesus diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Isaac está sendo levado, ele está sendo levado como uma figura do Cristo, ele vai ser ofertado. Agora, eles vão subir no monte, e Abraão para com os seus servos, diz: fiquem aqui, eu vou subir com meu filho, nós vamos adorar e voltamos. Aí, então, Isaac coloca o feixe de lenha nas costas e vai subindo. Abraão vem junto com ele, ele pergunta: pai, está aqui o cutelo, que é uma faca, está aqui o fogo e está aqui a lenha. Onde está o sacrifício? Ele está se mancando que alguma coisa não está normal. E então Abraão responde para ele: no monte do Senhor se proverá. Aí Deus é conhecido por Jeová Jirê, o Deus provedor. E ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. O que Abraão está dizendo profeticamente é que Deus tem preparado um cordeiro substitutivo. Ele está preparando o sacrifício perfeito que vai tomar o lugar de Isaque. Mas Abraão ainda não tem noção da revelação que ele está tendo. E quando ele chega no Monte Moriá e ele amarra Isaque, ele levanta o cutelo e o anjo diz: não faça nenhum mal, porque agora eu sei que temes a Deus. E ali faz as promessas: em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu vou te abençoar, e etc e tal. Agora, quando Abraão está para sacrificar, o que acontece? Ele olha e vê então um cordeiro, um carneiro, que está preso pelas pontas, está preso pelos chifres. Aquele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então por que Abraão viu o meu dia e se alegrou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Agora, Abraão ali está como uma figura de Deus, porque ele é conhecido como pai na fé. Toda vez que você ouvir falar sobre Abraão, você vai ouvir sobre falar paternidade. Abraão, nosso pai. E agora ele está ali como uma figura de Deus, entregando o seu próprio filho. E aí então Jesus entra no lugar como o seu substitutivo. O que significa? Significa que ali nós estamos recebendo redenção. A igreja é redentiva. A missão da igreja é redentora. Nós estamos aqui para quê? Para que as pessoas sejam alcançadas e elas vão morar no céu. Nós queremos ser uma igreja inclusiva, uma igreja que ama, mas muito mais importante do que ser uma igreja inclusiva, em que as pessoas se sentem confortáveis, nós precisamos incluir as pessoas no céu.
Porque não adianta incluir na igreja e falar está tudo bem, pecado não tem problema, etc e tal, e quando chegar no dia de ler o seu nome, não está no livro da vida. Então, queridos, Abraão, ele tem um encontro com Jesus na figura do Cordeiro, por isso que Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou. Ele viu o dia em que Jesus ia morrer, não só no lugar de Isaac, mas em meu e em seu lugar. Agora, esse segundo encontro de Abraão é o primeiro encontro de Isaac. Porque enquanto Abraão está se encontrando na perspectiva de pai, Isaac está tendo um encontro com o Cordeiro na perspectiva de filho. Porque a mesma Bíblia que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, diz assim, ninguém tira a minha vida, Jesus dizendo, eu de mim mesmo a dou. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Então, o pai entrega o seu filho amorosamente, mas o filho também se entrega rendido. Por isso que aquele jovem de 16, 17 anos, Isaac, vai subindo com a lenha, que figuradamente é a cruz de Cristo. Ele tem a força de subir carregando a lenha. Abraão tem mais de 100 anos. Se Isaac quisesse falar, vou fazer igual o botijão de gás, vou vazar, ele conseguia. O mínimo que ele conseguia era correr. Mas Isaac estava ali se entregando. E note que Isaac não corre, não faz força e não fala nada. Ele vai como um cordeiro mudo. Eu não conto as revelações que os outros me contaram aí, não, para deixar para eles contarem. Mas Isaac vai como cordeiro mudo. Então, agora, se em Abraão nós recebemos a unção da redenção, com Isaac nós temos uma outra revelação. Qual é a revelação? Ressurreição. Abraão vem subindo com ele 3 dias. Ele já está com o coração em luto. Ele já entregou o filho dele desde que ele saiu de casa. Mas quando ele está subindo, ele diz assim, eu e o rapaz vamos até lá, vamos adorar e voltaremos. Aí Hebreus diz assim, ele disse isso crendo que Deus podia até dar cinzas. Por que se fazia com o sacrifício? Imolava e depois queimava, com o objetivo que subisse o cheiro do sacrifício ao Senhor. Ele diz, Abraão cria que das cinzas Deus podia ressuscitar seu filho Isaque. E diz a Bíblia em Hebreus, pelo que por figuras o recebeu como ressuscitado. Ali nós temos um encontro com a ressurreição. É o segundo encontro de Abraão com Cristo e é o primeiro encontro de Isaac. Isaac, ele está no lugar do sacrifício, mas ele experimenta a ressurreição. A ressurreição de Isaac, por assim dizer, é a promessa de que nós não vamos ser derrotados pela morte, mas nós vamos experimentar a ressurreição. Porque se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, diz a Bíblia. A nossa esperança é num Cristo que ressuscitou, e eu e você vamos ressuscitar. Agora, o segundo encontro de Isaac, porque o primeiro dele é coincidente com o encontro de Abraão, o segundo encontro de Isaac é um encontro muito estranho, porque Isaac passa toda a sua vida muito tranquila, ele é um grande homem de Deus, ele não se envolve em embrolhos, e ele está agora velho, ele tem 2 filhos, o filho primogênito, que é Esaú, são gêmeos, e o Jacó que nasceu agarrado ao seu pé. E o nome Jacó é aquele que agarra, aquele que segura com firmeza, aquele que quer, que está desejando alguma coisa. O seu próprio irmão fala que o nome dele significa alguém que quer tomar, que é usurpador. Mas Esaú não leva Deus a sério, porém, ele nasceu como primogênito, ele nasceu primeiro, embora apenas alguns minutos na frente, mas ele nasce primeiro, ou talvez segundos, né? Ele nasce primeiro e com isso ele recebe o direito, não só a melhor parte da herança, mas ele recebe o direito à herança espiritual. Ele vai ser o abençoado e o progenitor da raça divina. Ele vai ser o progenitor do povo de Israel, do povo eleito. Então, Isaac está se aprontando e se preparando para abençoar Esaú. Só que Esaú chega um dia em casa, depois de uma caçada, porque Jacó era pastor de ovelhas, Esaú era caçador, e ele chega depois de uma caçada frustrada e diz para o irmão dele, que está preparando uma sopa, diz, me dá um pouco dessa sopa. Ele diz,
rapaz, eu te vendo, eu te dou se você me vender a sua primogenitura. E a Bíblia diz que Esaú foi leviano. E ele falou, de que me vale primogenitura se eu estou morrendo de fome? E ele então vendeu a primogenitura por um prato de sopa. E aí, uma coisa, irmãos, se você não leva o mundo espiritual a sério, o mundo espiritual não vai te levar a sério. Tem gente que brinca, que toma decisões que são sérias, com pouco valor. Esaú pensou, que isso, não importa a primogenitura. E vendeu a primogenitura. Quando Isaac ficou mais velho, ele ficou cego. Quando você olha para esse quadro, você diz, mas como é que um homem abençoado, cheio do Espírito, como é que um homem que recebeu de Deus a bênção, é um patriarca, como é que ficou cego? Porque o próximo encontro dele com Jesus é um encontro muito diferente, que eu vou falar um pouco mais sobre ele no final. E ele só consegue ver o Cristo se ele não estiver vendo naturalmente. Então ele fala com Esaú, vai lá e traz para mim uma caça, prepara uma comida saborosa e eu vou te abençoar. Se você é filho, alegra o seu pai, abençoa. Ele disse, se a minha alma estiver alegre, eu vou te abençoar. Alegre o seu pai para ele estar sempre te abençoando. Aí o Esaú sai para caçar, mas a mãe de Jacó também ouviu a história. E vai lá e diz para ele, pega 2 cabritas, 2 cabras lá no rebanho, eu vou fazer a comida, você leva para o seu pai e recebe a bênção. Aí o Jacó diz, não vou fazer isso, meu irmão é peludo, eu sou liso, e além disso, o meu pai vai saber e vai me amaldiçoar. Ele diz, seja a maldição sobre mim, pega as cabras e nós vamos resolver isso. Ele pegou as cabras, ela matou as cabras, fez uma comida saborosa para ele, e colocou a pele das cabras em cima das mãos dele, em cima do pescoço, para cobrir a lisura do corpo. E aí ele veste as roupas de Esaú. Aí ele chega e diz, pai, cheguei com a caça. O pai dele diz, mas como assim tão depressa? Ele fast food. Na verdade, Deus trouxe a caça até mim. E aí o pai diz, traz para mim, chega para cá, deixa eu te apalpar. E ele põe a mão nas mãos dele, no pescoço dele e fala, a voz é de Esaú, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Ele come, mas ele ainda não está tão confiado. E aí sabe o que ele faz? Ele fala, chega para cá meu filho para te beijar. E cheira as roupas dele. Enquanto Jacó carrega o cheiro de pastor, o cheiro de ovelhas, Esaú tem as roupas limpas, o cheiro do campo, o cheiro do caçador, o homem livre. E aí ele cheira e diz, meu filho tem o cheiro dos campos. E ele abençoa pensando que está abençoando Esaú. Por que que ele tem um segundo encontro com Jesus? Porque naquele lugar, Jacó representa Jesus. Ele é um símbolo de Jesus. Sabe por quê? Porque enquanto Isaac pensa que está cheirando as suas preferências, ele está cheirando o cheiro do primogênito, que é Jesus. Enquanto ele pensa que está cheirando a sua vontade, o seu interesse, ele está cheirando a vontade de Deus e o plano eterno de Deus para abençoar a pessoa que Deus escolheu para abençoar. Então, a palavra do Senhor diz assim, João 9,39, disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Jesus diz, tem coisa que os que não veem vão ver. Ele começa a procurar e ele encontra o primogênito, porque ele não está vendo. Então a Bíblia diz assim, nós apalpamos, nós tocamos o verbo da vida, nós vimos com os nossos olhos, ele viu porque ele não enxergava com olhos naturais, e ele tocou, e a Bíblia diz assim, cheiramos, e a Bíblia diz assim, olha aqui, e graças a Deus que sempre nos faz, 2 Coríntios 2, 14 e 15, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, dos que se salvam e dos que se perdem. A Bíblia diz que
o bom perfume de Cristo, o cheiro que Deus se agrada, Ele colocou sobre nós. E naquele dia, a palavra do Senhor diz que Isaac cheirou o primogênito, enquanto pensou que estava cheirando o seu desejo, a sua preferência. Agora, o que acontece é que logo depois de ser abençoado, o seu irmão Esaú chega, fica com muita raiva de Jacó, e Jacó é obrigado a fugir. Quando ele foge, ele tem o seu primeiro encontro com Jesus. E o seu primeiro encontro, ele vai saindo, ele está fugindo de casa, e quando ele chega em um determinado lugar, coloca uma pedra como travesseiro, está dormindo, e aí ele tem um sonho, no sonho uma escada do céu até a terra, o Senhor está no alto da escada, e aquela escada, os anjos sobem e descem na escada. Aí ele diz assim: esta não é outra, senão a porta do céu e casa de Deus, e coloca o nome Betel. Agora ele tira da sua bagagem uma coisa que ninguém imaginava que ele estava levando, uma botija de óleo, e unge uma coluna e diz: esse lugar vai ser Betel, casa de Deus. Bom, quando 20 anos depois Deus quer trazê-lo de volta para a sua terra, é Deus que diz assim: eu sou o Deus de Betel. A próxima pessoa que na Bíblia vai falar sobre Betel é o próprio Deus. Eu sou o Deus de Betel, onde você me fez um voto. Ele faz um voto e diz: Senhor, eu vou te entregar os dízimos, vou ser fiel, o Senhor vai ser o meu Deus, eu vou te amar. Aí então, quando Jesus está na terra, tem um moço chamado Natanael, e quando Filipe fala com ele: Natanael, eu conheci o Cristo. Ele fala: Jesus de Nazaré. Natanael fala: pode vir alguma coisa do bolo de Nazaré? Ele fala: vem ver. Quando ele vai chegando perto de Jesus, Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí o Natanael fala: de onde você me conhece? Ele diz: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Aí ele diz: ai, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele diz: por que eu te falei que eu te vi debaixo da figueira? A partir de agora, vocês vão verem uma escada do céu para a terra, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus estava dizendo? Eu sou a porta do céu, eu sou a casa de Deus. E o que isso tem a ver conosco? Tem a ver que um dia Davi queria construir um templo para Deus, e Deus disse para ele assim: não é você que vai construir um templo para mim. Quem vai construir um templo para mim é o seu filho, porque suas mãos estão sujas de sangue. A Bíblia diz que Salomão construiu, mas não é o sentido completo da profecia, porque quem construiu uma casa para Deus foi Jesus, e porque Jesus é porta do céu, é casa de Deus, eu e você também somos morada do Espírito Santo, e a bênção do encontro está sobre nós. Você também recebeu um legado de Deus através disso. E o último encontro de Jacó, você já sabe, Jacó está voltando para casa, o irmão dele vem com 400 soldados, quer matá-lo, e quando ele está chegando, Jacó atravessa toda a família, o Val de Jaboque, ele fica do outro lado lutando com o anjo. Não foi uma lutazinha qualquer, ele sai coxo daquela luta. A Bíblia diz que ele lutou com rogos, dizendo: Senhor, me abençoa, agarrando-se, como era o nome dele. E aí o anjo disse para ele: qual é o seu nome? Ele tinha dito para qual era o seu nome, quando o seu pai perguntou, ele dizia: me abençoa. Sabe, o pai dele perguntou: qual é o seu nome? Ele falou: Esaú. Agora ele está diante de um Deus que vê todas as coisas e fala: qual é o seu nome? Ele diz: meu nome é Jacó. O Senhor diz assim: não te chamarás mais Jacó. Deus sabe o seu nome, Deus sabe a sua história, mas Ele te assume, mas Ele muda o seu nome. Deus diz assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Ele assume você, mas Ele muda o seu nome. Ele diz: não te chamarás mais Jacó, Israel será o teu nome. Porque como o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então ele sai daquele encontro e ele é afetado por aquele encontro. Porque enquanto Isaac, ele olha e enxerga o Cristo porque está cego, Jacó agora começa a enxergar as pessoas diferentes, porque ele encontrou com Cristo. Quando ele encontra com Esaú, ele fala com Esaú assim: eu vejo o seu rosto como o rosto de um anjo. Foi Jacó que teve com o anjo. Era necessário que Esaú dissesse: eu vejo você como um anjo, você tem andado com anjos. Mas foi Jacó que falou com Esaú: eu vejo o seu rosto como um rosto de anjo. Quando você tem um encontro com Deus, você começa a ver os outros transformados.
Quando você tem um encontro com Deus, você começa a ver os outros melhores. Quando você tem um encontro com Deus, você começa a ver a qualidade do outro. Você começa a ver as pessoas transformadas. O que Deus faz em você, não transforma só você, transforma a forma como você vê os outros. Uma coisa que acontece com quem anda com Deus é que a crítica vai embora. Sabe, irmãos, agora eu queria encerrar essa mensagem te contando que naquele encontro de Esaú com Jacó, Esaú, ele tem um encontro dele com Cristo escondido em Jacó. Mas Esaú perdão, irmãos, não é Esaú, é Isaac e Jacó. Isaac é a figura do Cristo. Ele é a figura do filho, ele é o sacrifício. Abraão entrega dízimo para Melquisedeque. Jacó declara ser dizimista em Betel. Mas Isaac é o sacrifício, ele é a oferta, ele não é dízimo. Deus não pediu o dízimo para Abraão, Deus não pediu o dízimo para Jacó, foram eles que entregaram. Apesar da palavra dizer que o dízimo é do Senhor, mas Deus pediu a oferta sacrificial. Isaac é a oferta, Isaac é o sacrifício. Ele é a figura do Cristo. Agora, ele como figura de Cristo, também ilustra como Cristo nos vê. Como foi que Cristo nos viu? E a Bíblia descreve como Cristo está olhando para você. Olha o que diz a Bíblia. Lucas 7, versículo 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume, com unguento. E estando por trás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento, com perfume. Quando viu isso, o fariseu que tinha convidado falava consigo mesmo, dizendo: se esse Jesus fosse um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus respondeu os pensamentos dele. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro, o outro 50. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondeu e disse: tem para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgastes bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste um ósculo santo, um beijo santo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse-lhe: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Bom, quando os patriarcas encontram com Jesus, e isso diz respeito a nós, Jesus também se encontra com ele. E nesse caso, Isaac é uma figura de Cristo. E agora Isaac figura um Deus que fechou os olhos. Isaac está cego, fechou os olhos para não ver o nosso pecado, para não ver as nossas falhas. Irmãos, aquela mulher, ela chega por detrás de Jesus e derrama o perfume, porque ela sabe o mau cheiro da história dela. Ela sabe como a vida dela é mal cheirosa. Simão, o fariseu, está sentado à mesa, mas ele se acha bom o suficiente, ele acha que não precisa. A dívida dele é pequena. É muito mais fácil alguém muito pecador encontrar Jesus do que um homem bom, bom pai de família. Porque quem está vivendo uma vida boa, normalmente acha que não precisa de Deus. Aquela mulher sabia do mau cheiro.
Eu lembro de um dia que uma pessoa me contou, falou, tinha uma pessoa, chegou perto de mim, eu abracei com aquela pessoa, comecei a conversar e ela estava fedendo. E eu falei, coitada dessa pessoa, está tão fedendo. Fiquei com dó, e a pessoa foi embora e eu descobri que era eu que estava fedendo, o cheiro ficou. Falei, aquela mulher era uma mulher que sabia da história dela. Não precisava ninguém falar, ela sabia do seu passado. Mas você lembra quando o povo saiu do Egito, e eles estavam ali crescendo, e de repente chamaram Balaão para amaldiçoar aquele povo. E quando chamou um feiticeiro para amaldiçoar o povo, e aí ele chega e vai amaldiçoar, mas ele tem um encontro com Deus, Deus diz, eu vou te dizer o que você tem que dizer. E Balaão diz assim, o Senhor não viu maldade em Israel, nem contemplou iniquidade em Jacó. Será que Deus não viu porque não tinha? Será que a nação de Israel não tinha pecado? Será que a nação de Israel não pisava na bola? Nós sabemos que sim. Mas ali Deus estava dizendo que Deus fechou os olhos para não ver nossos pecados. Quando nós pensamos nesse encontro, nós pensamos que um dia Jesus nos encontrou desse jeito. Enquanto alguém estava olhando para o nosso passado, Jesus estava olhando para o nosso futuro. Enquanto alguém estava olhando para o nosso lixo existencial, Jesus estava olhando para as nossas possibilidades. Enquanto alguém estava olhando para as nossas doenças, Jesus estava promovendo o nosso milagre. Enquanto alguém estava olhando para a nossa culpa, Jesus estava liberando o nosso perdão e a nossa graça. Deixa eu te dizer uma coisa. Este foi um dos maiores encontros. Eu gosto do encontro de Esaú, de Jacó e Isaac, porque nesse encontro revela como Deus nos encontrou. Ele nos encontrou e cheirou em nós o cheiro da presença de Deus. Olha, Jesus cheirou em nós o cheiro da sua graça. Por isso, meu querido irmão, a Bíblia diz assim, que nós somos o bom perfume de Cristo, porque nós estamos escondidos com Cristo em Deus, e Deus nos fez agradáveis para ser amado, Deus nos abençoou, e por isso você tem o privilégio de dizer, eu sei que eu fui perdoado, Jesus já perdoou os nossos pecados, Ele disse, está consumado. E quando o diabo vai te procurar nos lugares que você estava, não te encontra mais. E quando o diabo vai te procurar no seu passado, não te encontra mais, porque Deus já mudou a sua sorte. Louvado seja o nome do Senhor.